Agora a gente vai fazer as construções propriamente ditas. Então vamos lá. Para isso, eu posso trabalhar aqui sem a malha quadriculada, mas eu vou escolher trabalhar com a malha quadriculada. Então olha só. Então vou clicar aqui, né, exibir a malha. Vou posicionar essa reta aqui bem certinho aqui na malha quadriculada. E aí eu vou construir um polígono. Então eu vou pegar aqui um polígono qualquer que eu quiser. E aqui do lado direito dessa reta eu vou fazer esse polígono. Então eu vou pegar aqui, né, vou fazer alguma construção aqui. Aqui, beleza. Fiz essa construção, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Posso posicionar da maneira que eu quiser aqui, enfim, eu posso mexer do jeito que eu quiser. E aí, para a gente poder fazer a simetria de reflexão, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter aqui, ó, esse ícone, né? A gente tem as duas opções, reflexão em relação a uma reta e reflexão em relação a um ponto. Vamos escolher primeiro aqui a reflexão em relação a uma reta, que é o que a gente vai usar mais no contexto ali do primeiro ao quinto ano. Então, eu vou clicar na reflexão em relação a uma reta. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar no polígono e depois clicar na reta. Olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar na reta e olha só o que aconteceu. Apareceu essa figura do lado esquerdo aqui, que é a reflexão dessa figura do lado direito. Olha que legal. E aí, o que a gente pode fazer? Tudo que eu fizer nessa figura do lado direito vai refletir na figura do lado esquerdo em relação a esse eixo. Então, olha só, se eu aumentar aqui, ó, está refletindo lá do outro lado. Se eu aumentar aqui, está refletindo. Olha só que interessante, né? Mostrando aqui ao vivo a ideia de simetria de reflexão. Olha que interessante isso para o nosso aluno. Se eu mudar aqui, ó, se eu afastar, a outra vai afastar em relação à reta. Se eu aproximar, ela vai fazer desse jeito, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, mudar a posição da reta, eu também posso mudar e aí a minha reflexão vai mudar de posição, né? Então, olha só que curioso isso para trabalhar com os estudantes, né? É muito legal realmente trabalhar aqui com o GeoGebra porque ele faz tudo ao vivo, né? Imagina a gente ter que desenhar isso lá na lousa, né? No quadro, é muito complicado. Então aqui a gente já vai fazendo e vai mostrando para ele de uma maneira bem simples, tá? A gente pode fazer outra figura que a gente quiser. Vamos agora fazer um polígono rígido que a gente consegue rotacionar ela, né? Então vamos pegar aqui, ó, alguma figura. Vamos pegar um triângulo aqui mesmo. Beleza. Então eu vou clicar aqui na reflexão em relação a uma reta, clico no triângulo, clico na reta e olha só, ele já apareceu lá do outro lado. Então é bem interessante, ó, vou girar, ele vai girar também, tá? Então é bem legal essa ideia de trabalhar a reflexão aqui no GeoGebra, tá bom? Agora vamos pensar na reflexão em relação a um ponto. Olha só como que ele vai ser diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse triângulo aqui, na hora que eu apago ele apaga a reflexão também, ó. Então já foi automaticamente. Então olha só, eu vou aproveitar essa mesma figura que a gente já fez aqui, tá? Vou afastar ela um pouquinho. E olha só, aqui a gente tem, vou trazer esse ponto mais para cima aqui para não confundir. Então aqui a gente tem, lembrando, né, essa figura aqui da esquerda, ela está refletida em relação a essa reta. Agora a gente vai fazer a reflexão em relação a um ponto. Então, você vai perceber que a posição da figura fica um pouco diferente. Então, olha só, vou clicar aqui, reflexão em relação a um ponto, cliquei. E a mesma estrutura, eu clico na figura e agora no lugar de clicar na reta, eu vou clicar no ponto. Como eu já tenho um ponto aqui, ó, eu vou clicar nele para você ver como é que é. Ó. O que ele fez? Ele refletiu a imagem em relação a esse ponto aqui. Então é como se a figura tivesse ficado invertida, né? Olha só que... E aí é bem interessante porque a gente pode mexer na figura aqui e ele faz a reflexão em relação à reta e em relação ao ponto. Se você acha que é muita figura, muita coisa, a gente pode simplesmente apagar aqui que não tem problema, né? Então olha só que legal. Aqui está refletindo em relação ao ponto. E aí é interessante a gente perceber a diferença entre uma e outra, né? Aqui ele inverte, como se ele invertesse a figura, né, em relação ao ponto.
Então é interessante aí também trabalhar com o estudante essa ideia. Mas se tiver que escolher entre uma e outra, né, trabalha bem a reflexão em relação a uma reta, que é mais simples de fazer, mas nada impede, né, dos estudantes aí explorarem bem, com o apoio do professor, esse recurso de reflexão em relação ao ponto. É bem interessante, eles vão gostar bastante. Então tá aqui explicado aí como que a gente pode trabalhar a reflexão em relação ao ponto e a reflexão em relação à reta, trabalhando com tecnologia digital para desenvolver a habilidade 19 do 4º ano da BNCC. Agora a gente vai reconhecer simetria de reflexão em uma mesma figura plana, diferente da que a gente acabou de ver, que eram pares de figuras, né? A gente estava reconhecendo e construindo simetria em pares de figuras. Agora a gente vai analisar uma única figura. Então, para isso, eu vou construir aqui um quadrado, né? Um quadrado 4x4 aqui. E a ideia é que eu mova esse eixo de simetria dividindo a figura, encontrando ali as simétricas dela. Então, olha só, se eu posicionar, por exemplo, aqui o eixo de simetria, essa linha na vertical, ela está dividindo o quadrado em duas partes, que a gente pode até pensar que uma está sendo refletida em relação àquela reta. Eu também posso colocar desse jeito aqui, ó, a reta, olha só. Se eu colocar aqui na diagonal, ó, eu vou posicionar aqui bem certinho para a gente reconhecer. Olha só, essa linha ela está dividindo o quadrado nesses dois triângulos. Eu posso colocar aqui também na horizontal, né? Eu vou posicionando e dividindo ali o quadrado, né? Posso colocar aqui. Então são vários eixos de simetria posicionados ali, dividindo o quadrado em duas partes simétricas, né? A gente pode, por exemplo, até construir uma figura. Olha só que interessante, a gente pode construir uma figura, vamos imaginar uma letra, né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, a letra H. Então, a gente pode pensar aqui de fazer uma figura, então vamos pegar aqui um polígono, né? Vamos imaginar que eu quero fazer aqui uma letra H. Então, eu vou fazer desse jeito aqui. Aqui. Olha só, se eu posicionar, né, se eu trouxer a minha reta para cá, né, fizer desse jeito aqui, e aí eu vou perguntar para o estudante, né, olha só, aqui, se eu refletir essa figura aqui em relação à reta, que figura vai formar, né? E daí eles vão pegar, né, refletir em relação à reta, então pego aqui, reflito em relação à reta e formou ali uma letra H, né? Então, para eles poderem também reconhecer que algumas letras, né, vamos assim dizer, né, dependendo do formato que ela está representada ali, escrita, ela também pode ter essa ideia de simetria de reflexão, né? Algumas letras aí, o H é um exemplo bem legal, também poderia pensar aqui na horizontal. Então aqui é a ideia da simetria de reflexão em relação a uma figura plana, né? Diferente do outro contexto que a gente tinha apresentado, que é considerando duas figuras. Então aqui é como se tivesse uma figura só, e a gente fez essa construção aqui utilizando também a reflexão em relação a uma reta.